O sol poente de Lisboa filtrava-se através das janelas altas do Tribunal de Justiça, tingindo o ar de um laranja melancólico, como se o próprio Tejo conspirasse para tornar aquele momento inesquecível. Sofia Oliveira, com as mãos trêmulas apertando a alça da sua pasta de cor gasta, ouviu o martelo do juiz ecoar como um trovão. A acusação prossegue. Senhor Oliveira, prepare-se para defender-se da calúnia que mancha a honra de uma família antiga de Alfama. As palavras cortaram o silêncio como uma navalha afiada e Sofia sentiu o chão fugir debaixo dos seus pés. Não era só um julgamento, era o fim de tudo que ela havia construído com as suas palavras afiadas como o fado que ecoava nas ruas empedradas da cidade. Mas então a porta da sala rangeu e uma voz familiar, grave e inabalável, irrompeu. Excelência, eu represento a Ré. E peço que este tribunal reconheça não apenas a verdade dos fatos, mas a verdade do coração. Ana Costa, a advogada que Sofia pensara ter deixado para trás nos corredores poeirentos do antigo jornal, avançou com o passo firme de quem doma tempestades. Os seus olhos castanhos encontraram os de Sofia por um instante eterno e naquele olhar anos de silêncios não ditos explodiram como fogos de artifício no céu de São João. Era o verão de 2025 em Lisboa, onde o ar carregado de jasmim e mar salgado misturava-se ao cheiro de pastéis de nata frescos das confeitarias de Belém. A cidade, com as suas 7 colinas e os seus elétricos rangentes, pulsava com a vida de quem ama apesar das sombras do passado. Sofia, aos 32 anos, era uma jornalista investigativa cujos artigos no Jornal do Tejo desenterravam segredos como raízes antigas de oliveiras. Ela crescera em Alfama, berço do fado, onde as mães cantavam lamentos de amor perdido enquanto lavavam roupa no tanque comunal. Aos 15, vira o pai, um pescador do Tejo, afogar-se num acidente que a família jurava ser sabotagem de rivais. Desde então, Sofia caçava injustiças com a ferocidade de uma gaivota disputando o peixe. Mas o seu último artigo sobre a corrupção numa família de exportadores de vinho do Porto, os poderosos Silvas, donos de vinhas centenárias no Douro, fora estupim. Acusada de difamação, enfrentava agora não só a ruína profissional, mas o exílio social que Lisboa reservava aos que ousavam desafiar os antigos. Ana Costa, por outro lado, era o oposto, uma advogada de 35 anos, forjada nas bibliotecas empoeiradas da Universidade de Coimbra, onde estudara direito com distinção e um coração que batia ao ritmo das águas de Mondego. Filha de um professor de literatura e uma costureira de Trás-os-Montes, Ana herdara o estecismo das montanhas e a poesia das noites de luar. Ela vestia-se com a elegância discreta das lisboetas, saias lápis que roçavam os joelhos, blusas de linho branco e um colar de contas de vidro azul, evocando os azulejos das igrejas barrocas. Há 5 anos, Ana e Sofia haviam sido colegas no Jornal do Tejo, dividindo uma secretária minúscula no Chiado. Nesses dias, entre cafés quentes e deadlines apertados, Ana sentira o primeiro formigueiro de algo mais profundo, um crush que nascia nas risadas compartilhadas sobre erros tipográficos e nas pausas para ouvir fado no bairro alto. Sofia, com o seu cabelo ondulado castanho escuro caindo como cascatas sobre os ombros e os olhos verdes que pareciam capturar o brilho do Atlântico, era um furacão. Mas Ana, marcada por um amor juvenil desfeito numa traição em Coimbra, guardara o segredo como uma carta não enviada. Agora, naquele tribunal abafado, com o zumbido das ventoinhas lutando contra o calor de julho, Ana assumira a defesa sem hesitar. Eu vim porque a verdade não se cala, Sofia, sussurrar ela no corredor antes de entrar, a mão roçando levemente o braço da jornalista. Sofia sentira um arrepio, não de medo, mas de memória, das noites em que, após turnos longos, caminhavam juntas pelo Rocio, falando de sonhos e de como Lisboa, com as suas estátuas de Camões e os seus bondes amarelos, parecia conspirar para uni-las. Mas o trabalho as separara. Ana partira para um escritório de advocacia no Príncipe Real e Sofia mergulhara em investigações que a isolavam cada vez mais.
O julgamento começou com a pompa dos rituais portugueses. O escrivão lendo os autos com voz monótona, o juiz, um homem idoso de bigode grisalho e olhos cansados como os de um toureiro aposentado, batendo o martelo para ordenar silêncio. O procurador, um jovem ambicioso dos Silvas, desfiou acusações. A ré inventou mentiras para denegrir uma família que sustenta a economia do Douro com os seus vinhos premiados nas feiras de França. Testemunhas desfilaram, um enólogo de nariz afilado, jurando lealdade aos patrões, e uma prima distante dos Silvas, com lágrimas teatrais que cheiravam a perfume caro de Paris. Ana contra-argumentava com precisão cirúrgica, citando leis do Código Civil e precedentes de casos em Évora, mas o seu coração acelerava sempre que olhava para Sofia, sentada ao seu lado, mordendo o lábio inferior de ansiedade. Fora do tribunal, a vida de Lisboa continuava indiferente. Turistas fotografando o arco da Rua Augusta, vendedores de castanhas assadas nos passeios e o som distante de um acordeão tocando à imoraria. Mas para Sofia, cada dia era uma batalha. Ela alugava um quarto modesto em Moraria, o bairro morisco onde as casas se amontoavam como amantes ciumentos, e à noite deitava-se na cama estreita, revivendo memórias de Ana. Porque ela voltou agora, murmurava para o teto rachado, enquanto o cheiro de sardinha grelhada subia da rua. Uma noite, após uma audiência exaustiva, Ana a convidou para um jantar simples no Time Out Market, pratos de bacalhau à Brás e uma garrafa de vinho verde, fresco como as brisas de Minho. Sentadas à mesa de madeira rústica, com o bulício dos lisboetas ao redor, as palavras fluíram como o Tejo em maré alta. Eu li o teu artigo, Sofia. Era corajoso. Como tu, disse Ana, os dedos traçando o copo de vinho. Sofia corou, sentindo o calor subir não só das taças, mas de algo mais antigo. E tu? Deixaste o jornal para quê? Para defender monstros em ternos caros? Ana riu, um som baixo e melodioso como o canto de uma fadista. Não. Para defender o que importa. Como agora. Mas o conflito espreitava nas sombras. Os Silvas não eram apenas ricos, eram influentes, com tentáculos em políticos de Belém e juízes de Setúbal. Uma noite, enquanto Sofia revisava notas no seu quarto, o telefone tocou. Era Miguel, o editor do jornal, um homem de 50 anos com barriga proeminente e sotaque do Alentejo. Sofia, desiste. Os Silvas ameaçam fechar o jornal. E há rumores sobre ti e a tua advogada. Cuidado, miúda. O coração de Sofia parou. Rumores? Como se o amor, mesmo não dito, pudesse ser arma. Ela desligou, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, e correu para a janela, olhando as luzes tremulosentes de Lisboa, que pareciam piscar em solidariedade. No dia seguinte, no tribunal, o procurador jogou a sua carta. Uma testemunha surpresa, ex-namorada de Sofia, uma fotógrafa chamada Inês, que testemunhara o ódio pessoal da jornalista contra os Silvas. Inês, com o cabelo loiro platinado e um vestido vermelho que gritava drama, jurou que Sofia inventara a história por vingança pessoal, uma mentira tecida de ciúmes antigos. Ana sentiu a traição como um soco no estômago. Ela sabia da história de Inês e Sofia, um romance breve, tóxico, terminado há anos num café do Chiado, com gritos e pratos quebrados. Mas agora, Inês traía não só Sofia, mas a verdade que Ana defendera com unhas e dentes. Objeção, excelência. Esta testemunha é tendenciosa e não tem provas, gritou Ana, a voz tremendo de raiva contida. O juiz franziu a testa, mas permitiu o depoimento. Sofia, pálida como o mármore de uma estátua de D. Sebastião, apertou a mão de Ana debaixo da mesa, um toque fugaz, elétrico, que disse mais que palavras. Aquele toque foi o primeiro fio solto no novelo do seu segredo. Após a audiência, no jardim do tribunal, com as fontes murmurando como confidências, Ana confrontou Sofia. Por que não me disseste sobre Inês?
Eu poderia ter preparado. Sofia virou-se, os olhos verdes flamejando como o mar em tormenta. Porque dói, Ana. Dói reviver traições. Como a tua, quando partiste sem uma palavra. As palavras pairaram no ar úmido, carregadas de anos de ressentimento. Ana recuou, como se queimada. Eu parti porque tinha medo. Medo de ti, de nós. Do que sentia e não ousava dizer. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo canto de um roxinol escondido nas laranjeiras, um eco da saudade portuguesa. Sofia estendeu a mão, tocando o rosto de Ana, os dedos traçando a linha da mandíbula. Então diz agora. Aqui, sob o céu de Lisboa. Mas o destino, caprichoso como o fado, não permitia confissões fáceis. Naquela noite, um envelope anónimo chegou ao escritório de Ana no Príncipe Real, fotos granuladas de Sofia e Inês em noites antigas, acompanhadas de uma nota: abandonem o caso ou a reputação da advogada Costa vai para o Tejo. Era chantagem, pura e vil, orquestrada pelos Silvas. Ana, sozinha na sala iluminada por uma lâmpada de papel arroz, sentiu o peso da responsabilidade. Proteger Sofia significava arriscar tudo, a carreira, a família conservadora em Trás-os-Montes que sonhava com netos e casamentos tradicionais. Mas o amor, esse monstro teimoso, sussurrava que valia a pena. O julgamento avançava para o clímax. Testemunhas-chave dos Silvas desmoronaram sob o interrogatório de Ana. O enólogo admitiu subornos em contratos de exportação e documentos falsos emergiram como fantasmas de um passado podre. A sala do tribunal fervilhava de tensão, com repórteres do público rabiscando furiosamente e o público, vizinhos de Alfama, solidários com Sofia, murmurando preces a Nossa Senhora da Saúde. Sofia, vestida num casaco de lã cinzento que cheirava a maresia, sentia o coração martelar como o sino da sé de Lisboa ao meio-dia. Ao lado dela, Ana preparava o golpe final, uma gravação áudio obtida de um informante no Douro, provando a corrupção dos Silvas em negociações com bancos espanhóis. Excelência, esta fita não mente, declarou Ana, pressionando o play. A voz rouca do patriarca Silva ecoou: o vinho é nosso, mas o dinheiro divide-se com quem cala. Gritos abafados irromperam, o procurador empalideceu. Mas então Inês levantou-se da plateia, o rosto contorcido em remorso. Eu menti. Os Silvas me pagaram para difamar Sofia. Eu ainda a amo, mas o medo venceu. O caos explodiu, flashes de câmaras, o juiz batendo o martelo como um deus irado. No meio da tormenta, Sofia virou-se para Ana, os lábios tremendo. Tu fizeste isso. Por mim. Ana, com lágrimas nos olhos, pegou na sua mão abertamente, desafiando os olhares curiosos. Não por ti. Por nós. O cruz que enterrei há anos. É amor, Sofia. Amor verdadeiro, como o fado que dói mas liberta. O verdito veio ao entardecer, com o sol mergulhando no Tejo como uma promessa. Absolvida, proclamou o juiz, a voz grave e quando nas paredes azulejadas. Sofia caiu nos braços de Ana, o abraço apertado misturando suor, lágrimas e o perfume de lavanda que Ana usava. Fora do tribunal, a multidão aplaudiu, não só pela justiça, mas pela coragem de duas mulheres que ousaram amar à luz do dia. Os Silvas ruíram, as suas vinhas no Douro agora sob escrutínio, mas para Sofia e Ana, o mundo renascia. Dias depois, com o eco do martelo do juiz ainda ressoando nos seus ouvidos, Sofia e Ana caminharam pelas ruas de Alfama, onde as casas de cores vivas se inclinavam umas para as outras como velhas amigas trocando segredos. O ar estava impregnado do aroma de coentros e alho, vindo das cozinhas onde avós preparavam cataplana para o jantar. Sofia, livre da nuvem negra do julgamento, sentia os ombros leves pela primeira vez em meses.
Sabes, Ana, eu sempre pensei que a justiça era uma espada fria. Mas tu a tornaste quente, como o sol de agosto em Cascais. Ana sorriu, entrelaçando os dedos nos dela, um gesto simples que, em Lisboa, valia mais que 1000 declarações. A justiça é como o vinho do Porto, envelhece bem se for verdadeira. E o nosso? Bem, é um colheita especial. Elas pararam numa tasca escondida, o fado do olho, onde as paredes de azulejo azul e branco contavam histórias de amores perdidos. Uma fadista idosa, com chale negro bordado de rendas de Viana do Castelo, subiu ao palco improvisado, a guitarra portuguesa choramingando notas que pareciam saídas do coração partido de Amália Rodrigues. Sofia e Ana pediram uma garrafa de moscatel de Setúbal, doce como mel, e brindaram em silêncio, os olhos dizendo que as palavras ainda hesitavam. Lembras-te daquela noite no Bairro Alto, após o deadline do artigo sobre os incêndios no Algarve? Perguntou Ana, a voz baixa para não perturbar a melodia. Sofia assentiu, os olhos brilhando à luz das velas. Tu cantaste fado pela primeira vez. Grief in the Shape of a Woman, mal traduzido do inglês, mas com alma portuguesa. Eu apaixonei-me ali. A confissão pairou, vulnerável como uma pétala de buganvília caindo no chão empedrado. Mas o passado não se deixava esquecer facilmente. Naquela mesma semana, Inês reapareceu, batendo à porta do quarto de Sofia em Moraria às 2 da madrugada. A fotógrafa, com olheiras profundas e um casaco de chuva encharcado pela garoa fina lisboeta, implorou perdão. Eu traí porque os Silvas me prometeram exposição nas galerias do Porto. Mas ver-te no tribunal, com ela, doeu mais que qualquer mentira. Sofia, de robe de algodão e cabelo despenteado, sentiu uma pontada de compaixão misturada à raiva. Inês fora o seu primeiro amor sério, aos 25 anos, numa viagem a Sintra onde chovera tanto que elas se refugiaram no Palácio da Pena, beijando-se sob os arcos de pedra como rainhas exiladas. Mas o ciúme de Inês, alimentado por inseguranças, transformara o romance em veneno. Vai-te embora, Inês. O amor não se compra com chantagem, disse Sofia, fechando a porta com firmeza, mas o coração acelerado. Ana, acordada por uma mensagem de Sofia às 3 da manhã, Inês veio. Traição antiga ressurge, correu pelas ruas desertas, os tacões e quando como tiros no silêncio noturno. Chegou a Moraria ofegante, o cabelo solto como ondas do Atlântico. Abraçou Sofia na soleira, sentindo o tremor do corpo dela. Não a deixes entrar no nosso agora. Nós construímos isto devagar, como uma casa de fado, tijolo a tijolo, com alma. Elas passaram a noite conversando, enroladas num cobertor de lã alentejana, compartilhando histórias de infância. Ana falou da avó em Trás-os-Montes, que tecia tapetes de arraiolos com padrões de corações entrelaçados, sussurrando lendas de moras encantadas que amavam além das fronteiras do visível. Sofia riu, contando como, em Alfama, aprendera a dançar o varina ao som de ranchos folclóricos, os pés pisando uvas imaginárias como se colhesse o futuro. Mas o conflito maior espreitava no horizonte familiar. A mãe de Sofia, Dona Rosa, uma viúva de 60 anos que vendia figos secos no mercado da Ribeira das Naus, convocou-a para um almoço dominical na casa de família, um sobrado apertado com vista para o castelo de São Jorge. O cheiro de caldo verde e chouriço assado enchia o ar, mas a tensão era palpável. Ouvi falar dessa advogada, Sofia. Uma mulher? Em Lisboa há espaço para tudo, mas na nossa Alfama o povo fala. E se for como o teu pai? Perdido no Tejo por causa de segredos? As palavras da mãe cortaram como faca em pão alentejano. Sofia, servindo vinho, sentiu as lágrimas picarem. Mãe, o amor não é segredo. É como o fado, dói, mas cura. Ana é a minha cura.
Dona Rosa, com mãos calejadas de anos de lavagem de louça, apertou a dela. Então canta-me isso, filha. Como as fadistas antigas. Enquanto isso, Ana enfrentava o seu próprio julgamento familiar. Viajando de comboio para trás os montes, as carruagens rangendo como ossos velhos, ela sentou-se ao lado da janela, vendo as vinhas do Douro desfilar como tapeçarias vivas. O pai, professor Costa, um homem de óculos grossos e caspa no casaco de tweed, recebeu-a na casa de pedra em Vila Real com um abraço formal. Filha, o caso dos Silvas. Brilhante. Mas essa jornalista? Rumores de intimidade? Ana, bebendo um copo de vinho tinto local, sentiu o rubor subir. Pai, o amor não é rumor. É fato, como os teus livros de Essa de Queiroz. Sofia é a minha Maria Eduarda, mas sem tragédia. O professor riu, uma gargalhada rouca. Então traz-a cá. As montanhas aceitam amores verdadeiros, como as oliveiras aceitam o vento. De volta a Lisboa, as duas mulheres decidiram enfrentar o mundo juntas. Inscreveram-se num curso de fado no Museu do Fado, onde aprenderam a modular a voz para expressar saudade, aquela melancolia portuguesa que é ao mesmo tempo dor e bálsamo. Nas aulas, sob o olhar atento de uma mestra de 70 anos com cicatrizes de vida nos olhos, elas cantaram duetos tímidos. Ó gente, da minha saudade, que me dói no peito. Os colegas aplaudiam, mas era o olhar entre elas que incendiava a sala. Uma tarde, após a lição, passearam pelo terreiro do Paço, onde o arco triunfal se erguia como um portal para o infinito. Sofia parou, virando-se para Ana. Eu traí a mim mesma por anos, escondendo isto. Mas contigo sinto-me como o Tejo, fluindo livre para o mar. Ana beijou-a então, um beijo suave como brisa de verão, sob os olhares indiferentes dos turistas e a aprovação silenciosa dos pombos. Contudo, a traição de Inês não era o fim. Semanas depois, um artigo anónimo no Diário de Notícias acusava a Ana de conluio com informantes corruptos, uma vingança final dos Silvas remanescentes. O escritório de Ana ferveu de telefonemas, clientes cancelaram audiências. É mentira, gritou ela ao telefone para o decano da Ordem dos Advogados, a voz quebrando. Sofia, ao seu lado no apartamento minimalista no Chiado, paredes brancas adornadas com gravuras de Paula Rego, abraçou-a forte. Lutaremos juntas. Como no tribunal. Elas contrataram um detetive privado, um ex-polícia de Évora com bigode espesso e sotaque arrastado, que desenterrou e-mails incriminadores ligando Inês aos Silvas. A verdade emergiu como o sol após a neblina matinal do Douro. No confronto final, marcaram um encontro com Inês num café isolado em Alcântara, onde os guindastes do Porto se erguiam como sentinelas. A fotógrafa chegou pálida, as mãos tremendo ao redor de uma chávena de galão. Eu fiz isto por desespero. Perdi tudo, o estúdio, os amigos. Mas ver-vos felizes. É a minha punição. Sofia, com Ana ao lado como âncora, estendeu a mão. Perdão não é esquecimento, Inês. É libertação. Vai, reconstrói-te. Lisboa perdoa quem canta a sua dor. Inês chorou, e naquele momento, o ciclo de traição quebrou-se, como uma onda no cais das colunas. Com a calúnia desmascarada, Ana foi exonerada publicamente e o caso tornou-se manchete, justiça e amor, duas mulheres contra a corrupção. Elas celebraram com um piquenique em Monsanto, a floresta urbana de Lisboa, espalhando queijos de serpa e broa de milho sobre uma manta xadrez. Deitadas na relva, mãos entrelaçadas, Ana sussurrou: o nosso amor é como esta cidade, cheia de colinas, mas sempre subindo. Sofia riu, beijando a testa dela. E descendo para o mar, juntas.
O outono chegou a Lisboa como um manto de folhas douradas, caindo das árvores do Jardim da Estrela como confetes de uma festa esquecida. Sofia e Ana, agora inseparáveis como as torres gêmeas do Mosteiro dos Jerónimos, mergulharam na rotina de um amor florescido. Pela manhã, acordavam no apartamento de Ana no Chiado, o sol filtrando pelas cortinas de linho, e preparavam um pequeno almoço, torradas com manteiga de laticínios do Minho e café forte, preto como a noite de São João. Sofia, que sempre fora nómada nas suas investigações, encontrava paz em arrumar as estantes de livros de Ana, volumes de Fernando Pessoa e Sofia de Melbreiner, cujas páginas cheiravam a tinta e maresia. Mas a humanidade de Portugal, com a sua teia de tradições e julgamentos velados, testava-as diariamente. No trabalho, Sofia regressara ao Jornal do Tejo como colunista sénior, escrevendo sobre mulheres que desafiavam o status quo, pescadoras do Algarve que lideravam cooperativas, artesãs de cortiça em Corus que exportavam para o mundo. Os seus textos, ricos em descrições sensoriais, o sal nas peles curtidas, o canto das gaivotas ao amanhecer, capturavam a essência portuguesa, resiliência tecida com saudade. Ana, por sua vez, aceitara um cargo pro bono na defesa de direitos LGBTQ+, numa associação em Campo de Ourique, argumentando casos de discriminação em tribunais rurais onde o padre ainda ditava moral. Uma tarde chuvosa de outubro, enquanto caminhavam de guarda-chuva partilhado pela Avenida da Liberdade, uma voz as parou. Era Dona Maria, a florista idosa de Alfama, com um cesto de cravos vermelhos nos braços. Sofia, minha querida, ouvi do julgamento. E vejo como brilhas agora. Traga a tua Ana para o São Martinho, as castanhas quentes aquecem o coração. O convite, simples como uma fatia de broa com chouriço, era um selo de aprovação comunitária. Sofia apertou a mão de Ana, sentindo o anel de prata que ela usava, um presente da avó, gravado com um provérbio minhoto: amor com amor se paga. O Festival de São Martinho, em 11 de novembro, transformou Lisboa num banquete sensorial. Fogos de artifício iluminavam o céu sobre o Tejo, e o ar cheirava a jerupiga, vinho novo fermentando em tonéis de carvalho, e magusto, pilhas de castanhas assadas vendidas por vendedores ambulantes com bigodes grisalhos. Sofia e Ana juntaram-se à multidão no Largo do Intendente, onde ranchos folclóricos dançavam ao som de concertinas e tambores. Dona Rosa, a mãe de Sofia, esperava-as com um abraço apertado, o chale de lã tricotado pelas próprias mãos. Venham, filhas. O santo abençoa amores verdadeiros. Juntas, assaram castanhas na fogueira, as cascas estalando como risadas, e beberam à saúde de ausentes, o pai de Sofia, os amores juvenis desfeitos. Mas o idílio foi interrompido por uma carta selada com cera vermelha, entregue por um mensageiro no escritório de Ana. Era de um Silva Menor, o sobrinho exilado do patriarca, propondo um acordo, silêncio sobre a corrupção em troca de uma doação anónima para uma causa que era em Lisboa. Aceitem, ou o passado de vocês, todas as fraquezas, sai à luz, ameaçava a nota. Ana, com as veias do pescoço pulsando, mostrou-a à Sofia naquela noite, enquanto jantavam amêijoas à bolhão pato num restaurante de Cais do Sodré. É chantagem disfarçada de generosidade. Como o bacalhau, parece seco, mas tem sal. Sofia, mastigando devagar, sentiu o conflito interior. Aceitar significava paz financeira para a associação, recusar mais guerra. Decidiram consultar o pai de Ana, o professor Costa, que chegara a Lisboa para uma conferência sobre literatura romântica no Centro de Estudos Sociais. Na casa de hóspedes em Alfama, rodeados de livros empilhados e o cheiro de chá de ervas do Gerês, o professor ouviu em silêncio. Minhas queridas, Portugal é uma nação de poetas e traidores. Essa escreveu de amores que destroem, mas também de redemptions. Recusem. O amor verdadeiro não se negocia como vinho em leilão. As palavras, sábias como provérbios transmontanos, firmaram a resolução delas.
Ana redigiu uma resposta cortês mas firme, enviando-a por correio registado. A justiça não se compra, ama-se. O inverno trouxe neve rara a Lisboa, flocos leves como plumas de cisnes, derretendo nos telhados de telha vermelha. Sofia e Ana celebraram o Natal na casa da mãe de Sofia, decorada com ramos de azevinho e presépios de cortiça feitos à mão. Dona Rosa preparou o bacalhau à conimbricense, com cebolas e batatas no forno, e as três cantaram canções de janeiras à lareira, as vozes harmonizando como um trio de fadistas. Pela primeira vez, Sofia sentiu-se inteira, filha, amante, cidadã de uma Lisboa que, devagar, abria os braços. No ano novo, de pé na Praça do Comércio, com o Tejo Negro salpicado de reflexos dos fogos, Ana ajoelhou-se, não com anel, mas com uma concha de Vieira do Mar, simbólica como as peregrinações a Santiago. Sofia Oliveira, queres caminhar estas colinas comigo, sob chuva e sol, fado e silêncio? Sofia, lágrimas misturando-se à garoa, sussurrou, sim, Ana Costa. Para sempre, como o Tejo beija o Atlântico. Mas a vida, tecida de fios imprevisíveis como um bordado de Viana, reservava ainda uma provação. Em fevereiro, durante o Carnaval de Torres Vedras, onde máscaras de arlequim e procissões de gigantes enchiam as ruas de riso e confeti, Sofia recebeu uma chamada do Hospital de Santa Maria. Era Inês, um acidente de carro na autoestrada para o Porto, provocado por excesso de velocidade e remorsos. Ela pede por ti, disse a enfermeira, voz cansada como a de quem ouve tristeces demais. Sofia, mascarada como uma morisca num fato de cetim verde, sentiu o mundo girar. Ana, ao seu lado com uma máscara de Pierro, apertou-lhe o ombro. Vai. O perdão é o teu fado agora. No quarto estéril, com o bip dos monitores como um metrónomo implacável, Inês jazia pálida, o braço engessado e o rosto inchado. Sofia. Eu traí porque te amava demais para te deixar ir. Mas agora vejo, o teu amor é dela. Desculpa. As palavras, fracas como sussurros de vento em oliveiras, libertaram algo em Sofia. Desculpada, Inês. Vive para fotografar novas luzes. Inês sorriu debilmente, e Sofia saiu para a noite de Lisboa, onde o carnaval rugia indiferente, encontrando Ana à espera num banco do Rocio. Acabou, disse ela, caindo nos braços da amada. O passado é máscara, o futuro é rosto nu. Primavera irrompeu com as álias em flor no Parque Eduardo VII e com ela um novo capítulo. Sofia publicou um livro, Sombras do Douro, Corrupção e Coragem, com prefácio de Ana, vendendo-se nas feiras do livro de Lisboa como pão quente. A associação de Ana cresceu, abrindo um centro de apoio em Alcântara, onde mulheres contavam histórias de amor escondidos sob o manto da repressão. Elas viajaram para o Douro em maio, alugando uma quinta modesta entre vinhas em Socalco, onde o rio serpenteava como uma fita de seda. De mãos dadas, pisaram uvas na lagar, os pés tingidos de roxo como corações apaixonados, e à noite, sob um céu estrelado, Ana cantou um fado improvisado. No teu olhar, Lisboa renasce, amor meu, eterno como o vinho. O verão de 2026 trouxe um calor sufocante a Portugal, onde o ar tremeluzia sobre as pedras quentes das calçadas lisboetas e o Tejo parecia ferver com promessas de tempestades. Sofia e Ana, agora um casal consolidado nos círculos intelectuais do Chiado, enfrentavam o teste supremo da sua união, a família ampliada. O professor Costa organizara um encontro em Trás-os-Montes, na aldeia natal de Ana, uma terra de encostas rochosas, onde cabras pastavam entre castanheiros centenários e o vento carregava o aroma de ervas silvestres. Venham conhecer as raízes, convidar ele por carta, com caligrafia floreada como páginas de um cancioneiro medieval.
A viagem de comboio de Lisboa a Vila Real foi uma odisseia romântica. Paragens em Coimbra, onde pararam para almoçar lampreia bordaleza no Mondego, e em Lamego, subindo as escadarias barrocas da Santuário de Nossa Senhora dos Remédios de joelhos simbólicos, rindo da dor nas juntas. Sofia, vestida num vestido de chita estampado com motivos alentejanos, um presente de Dona Rosa, sentia borboletas no estômago. E se eles não a provarem? Transmontanos são como as montanhas, duros por fora, mas com ouro dentro. Ana, ao volante de um carro alugado nas curvas sinuosas da N2, apertou-lhe a coxa. O meu pai lê poesia lésbica de Natália Correia. Eles vão amar-te como eu amo. A casa dos Costa era um solar modesto, com paredes de granito e um alpendre coberto de era, onde a avó de Ana, Dona Leonor, tecia rendas de bilros ao som de um rádio antigo sintonizado em emissoras de fado. O professor recebeu-as com um banquete, cabrito assado no forno a lenha, com batatas coradas e salada de tomate coração de bico, regado com um tinto de 1964, encorpado como memórias. A irmã mais nova de Ana, Teresa, uma bióloga de 28 anos com tranças castanhas e sotaque cantado, abraçou Sofia como uma velha amiga. Ouvi do caso. És heroína como a Joana DRC, mas com sotaque de Alfama. Risos ecoaram pela sala de jantar, iluminada por velas de cera de abelha, e Dona Leonor, com olhos turquesa envelhecidos pelo tempo, pegou na mão de Sofia. Criança, o amor é como esta renda, fios cruzados, mas unidos formam beleza. Bem-vinda à família. Dias felizes se seguiram, caminhadas pelas vinhas do Douro, onde provaram portos envelhecidos em caves úmidas e piqueniques à beira-rio, com queijos de cabra frescos e pão de mato. À noite, sentadas no alpendre, o professor recitava versos de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, e Ana traduzia para Sofia, os olhos brilhando à luz da lua. Mas num entardecer, enquanto colhiam figos maduros no pomar, Teresa confidenciou a Ana, a aldeia murmura. O padre disse que amores assim não frutificam. Mas eu defendo-te, estudei biologia para ver que a natureza ama a diversidade. Ana abraçou a irmã, sentindo o laço familiar fortalecer-se como raízes de sobreiro. De volta a Lisboa, o conflito irrompeu de forma inesperada. O Jornal do Tejo oferecera a Sofia uma promoção correspondente no estrangeiro, em Bruxelas, cobrindo políticas da UE sobre igualdade de género. É o sonho, disse ela a Ana numa noite de julho, deitada na cama com o ventilador zumbindo como abelhas. Mas significa partir por 2 anos. Ana, traçando círculos no ombro nu de Sofia com o dedo, sentiu o peito apertar. E nós? O nosso amor é como o elétrico 28, tortuoso, mas liga tudo. Mas distância. É o inimigo do fado. Lágrimas silenciosas caíram e elas fizeram amor devagar, toques suaves, beijos que sabiam a sal de lágrimas misturado a vinho, reafirmando o laço sem palavras. A decisão pesou como chumbo. Sofia declinou a oferta, optando por um projeto local, uma série de documentários sobre mulheres LGBTQ+, em Portugal rural, financiado pela Associação de Ana. Prefiro colinas contigo a torres de vidro sozinha, explicou ela ao editor, que assentiu com um suspiro resignado. Mas a recusa trouxe consequências. Miguel, o editor, ressentido por perder uma estrela, espalhou rumores no jornal de que Sofia priorizava a vida pessoal sobre carreira e quando preconceitos velados. Colegas sussurravam nos corredores, ela mudou desde a advogada. O clímax veio em setembro, durante a feira de São Mateus em Viseu, onde Sofia e Ana foram convidadas a falar num painel sobre jornalismo ético. O salão, decorado com guirlandas de uvas e barris de vinho bairrada, fervilhava de académicos e vinheteiros. Miguel, convidado como moderador, transformou o debate num interrogatório. Sofia, como reconciliaras o teu ativismo com a imparcialidade? Ou o amor pessoal nubla o julgamento profissional?
A pergunta, afiada como uma tesoura de poda, silenciou a sala. Sofia, de pé no pódio com o microfone na mão, sentiu o sangue ferver. O amor não nubla, Miguel. Ilumina. Como o sol no Douro revela as uvas maduras. Eu traí a mim mesma antes, escondendo quem sou. Agora escrevo com verdade, a minha, a de todas nós. Ana, na primeira fila, aplaudiu primeiro, os olhos úmidos de orgulho. O público seguiu e Miguel, corado como vinho tinto, recuou. Após o painel, num jardim adjacente com fontes murmurantes, ele aproximou-se das duas. Perdão. Ciúme, sabe? Tu eras a melhor, Sofia. Ela apertou-lhe o ombro. Ainda sou. Mas agora, inteira. A reconciliação, amarga doce como laranja com canela, fechou um capítulo. Outono trouxe colheita. O documentário de Sofia estreou no Festival de Cinema de Guimarães, ganhando aplausos por retratar mulheres como a fadista de Évora que saíra do armário aos 60, ou a viticultora do Dão que adotara filhos sozinha. Ana, creditada como produtora, sussurrou no ouvido dela durante a ovação: Tu és a minha vindima eterna. Elas viajaram para o Alentejo em novembro, alugando uma casa de cortiça em Évora, onde montaram mesa para Dona Rosa e o professor Costa. O jantar, porco preto assado, a sorda de marisco e bolo de mel, foi regado com histórias. A mãe de Sofia contando lendas de Mouras, o pai de Ana recitando sonetos. Famílias tecem-se assim, disse Dona Leonor por videochamada, os bilros clicando ao fundo. Mas a traição final, sutil como névoa matinal, veio de dentro. Uma colega da Associação de Ana, Laura, uma ativista de 30 anos com dreadlocks e tatuagens de flores de Lisboa, confessou ciúmes: Eu invejava o vosso amor. Saboteei um grande por despeito. A revelação, num café de Belém com pastéis quentes, doeu como espinho de alecrim. Ana, ferida, confrontou-a: O amor não é posse, Laura. É partilha, como o pão no Natal. Laura chorou, prometendo reparação e, juntas, transformaram o incidente num workshop sobre inveja em relacionamentos queer. Com o ano a fechar, Sofia e Ana planearam o futuro. Uma viagem à Madeira em janeiro, para ver levadas e laurisilvias ancestrais, simbolizando crescimento. O nosso amor é como esta nação, marcado por terremotos, o de 1755, os de hoje, mas reconstruído mais forte, com azulejos e fado. Deitadas no sofá, vendo o Tejo da janela, elas brindaram com chá de Lúcia Lima. A justiça que inclui amor verdadeiro. Inverno de 2026 a 2027 envolveu Portugal num abraço gelado, com geadas raras nos vinhedos do Dão e ventos do norte, uivando pelas ruas de Lisboa como lamentos de almas penadas. Sofia e Ana, ancoradas no seu ninho no Chiado, encontravam calor na rotina, manhãs de yoga no mirador de Santa Catarina, onde o sol nascente beijava o Cristo Rei do outro lado do rio, e noites de xadrez à luz de abajures de vidro soprado de leiria, com uma garrafa de aguardente de figos ao lado. Sofia, agora autora celebrada, recebia convites para palestras em universidades de Porto e Coimbra, onde jovens estudantes, com olhos famintos de mudança, perguntavam: Como amas sem medo numa terra de santos e pecados? Ana, expandindo a associação, organizou o primeiro Fado Quer, um evento no Music Box, no Cais do Sodré, onde fadistas lésbicas cantavam versos adaptados de Maria de Lourdes Soares: Amor de mulher, fogo que não se apaga, no peito de Lisboa. O salão lotado, com bandeiras arco-íris entrelaçadas com o verde rubro nacional, vibrou com aplausos e lágrimas. Sofia, na primeira fila, sentiu orgulho transbordar como vinho de uma taça cheia demais. Após o concerto, num beco adjacente com grafites de corações partidos, Ana puxou-a para uma dança lenta ao som distante de uma guitarra. Tu inspiraste isto tudo, murmurou, os lábios roçando a orelha de Sofia. Não. Nós inspirámo-nos mutuamente,
como as marés do Tejo inspiram o fado. Mas o conflito ressurgiu das cinzas, como um incêndio florestal no verão alentejano. Os Silvas, não contentes com a derrota, intentaram um processo civil contra Sofia por danos emocionais à família, alegando que o livro dela perpetuava estigmas. O tribunal, agora em Setúbal, terra de moscatel e cavalos selvagens da comporta, tornou-se palco de um novo drama. Ana assumiu a defesa novamente, mas desta vez, o juiz era um conservador de 70 anos, com sotaque sadino e olhares enviesados para o casal. Advogada Costa, o seu relacionamento pessoal influencia a objetividade? A pergunta, disfarçada de formalidade, cortou como anzol de pesca. Sofia, assistindo da plateia com Dona Rosa ao lado, que viajara de autocarro lotado, carregando um cesto de laranjas do Algarve, sentiu a raiva ferver. Após a audiência, no areal de Troia, com o mar Atlântico rugindo como um touro bravo, ela confrontou Ana. Diz-lhes: diz que o nosso amor é a minha força, não fraqueza. Ana, descalça na areia molhada, pegou nas mãos dela, frias pelo vento. Eu direi. Mas temo perder-te para esta batalha. Lágrimas salgadas misturaram-se ao spray do mar e elas abraçaram-se, os corpos moldando-se como conchas gêmeas. O alto trunfo veio de uma fonte improvável. O sobrinho Silva, redimido pela consciência, testemunhou a favor de Sofia. A família era podre como uvas apodrecidas. O livro dela salvou-me. O juiz, tocado pela honestidade crua, absolveu Sofia, declarando: a verdade literária sagrada em Portugal, terra de poetas. A vitória, celebrada com um banquete de choco frito em Setúbal, fortaleceu o laço delas, mas revelou rachaduras. Ana, exausta, confessou noites insones atormentadas por dúvidas. E se o nosso amor for só uma ilusão romântica, como os romances de Teixeira Gomes? Sofia, respondendo com a ação, planeou uma escapadela à Serra da Estrela em março, quando as flores silvestres brotavam entre neve derretida. Alugaram uma cabana de pedra, com lareira crepitante e vistas para o Zézer gelado. Lá, sem telefones ou prazos, elas caminharam trilhos nevados, mãos enluvadas unidas, e à noite, contaram histórias nuas à luz do fogo. Ana de um crush não correspondido em Coimbra, onde beijara uma colega sob as arcadas da Sofia, só para ser rejeitada por medo familiar. Sofia de noites solitárias em Alfama, sonhando com um amor que cheirasse a jasmim e justiça. Não é ilusão, disse Sofia, traçando o mapa de sardas no nariz de Ana. É real como esta montanha, dura, mas bela. A primavera trouxe renascimento. O documentário de Sofia ganhou um prémio na quinzena de cinema de Leiria e Ana foi nomeada para a Ordem de Advogados por defesa pro bono. Elas adotaram um gato de rua, uma fêmea cinzenta chamada Fado, com olhos amarelos como o sol de Évora, que se enroscava nos seus pés enquanto liam jornais à mesa da cozinha. Dona Rosa, agora aliada fervorosa, tricotou um jale para cada uma, com padrões de corações entrelaçados. Para aquecer as noites frias, disse, piscando o olho. Contudo, a traição mais profunda veio de uma fonte querida. Teresa, a irmã de Ana, revelou num jantar de família em Vila Real que namorava um homem casado, pedindo conselho. Eu traí os meus princípios por amor, confessou, voz trêmula como folha de outono. Ana, chocada, sentiu o mundo abanar. Amor não trai, Teresa. Reconstrói. A conversa, longa como uma noite de vigília, levou a uma intervenção familiar. O professor e Dona Leonor ajudaram Teresa a romper o ciclo, recordando histórias de infidelidades que destruíram lares transmontanos. Sofia, ao lado de Ana, sussurrou: vês? O nosso amor é farol para os outros. Verão voltou com festas de São João em Porto, martelos de plástico batendo em portas, sardinhas grelhadas no ar e fogatas na ribeira refletindo no Douro como estrelas caídas.
Sofia e Ana dançaram rancho com locais, os quadris balançando ao ritmo de concertinas, e subiram à Torre dos Clérigos para ver o fogo de artifício. Aqui, no berço do vinho, brindemos ao nosso envelhecimento juntos, disse Ana, oferecendo uma taça de Porto Tawny. Sofia riu, como vinho, melhor com tempo. O outono de 2027 trouxe um convite transformador, uma bolsa para Ana lecionar Direito em Harvard por um semestre. Vai, encorajou Sofia, apesar do aperto no peito. Eu fico, construindo nosso ninho. A partida de Ana, no aeroporto de Lisboa com o Tejo ao fundo, foi um adeus doce amargo, beijos prolongados, promessas de videochamadas e cartas escritas à mão, como nos tempos de Essa. Meses sozinha, Sofia mergulhou no trabalho, entrevistando mulheres trans em Faro, cujas histórias de transição ecoavam a sua própria jornada de aceitação. O reencontro em dezembro, com Ana de volta bronzeada pelo outono de Boston, foi épico. Um piquenique no Monsanto com filhós de Natal e rabanadas, fado gato ronronando entre elas. Aprendi lá que o amor resiste oceanos, disse Ana. Como o nosso. O ano de 2028 amanheceu com uma Lisboa renovada, onde os bondes elétricos zumbiam com painéis solares e as ruas do Bairro Alto exibiam murais de artistas queer celebrando diversidade. Sofia e Ana, aos 34 e 36 anos, haviam-se tornado pilares da comunidade, colunas no Expresso para Sofia, palestrante em conferências europeias para Ana. O seu amor, agora maduro como um porto de 40 anos, era exemplo, não perfeito, mas autêntico, marcado por discussões acaloradas sobre pratos de feijoada transmontana e reconciliações sob chuvas de verão. O conflito final, no entanto, não veio de fora, mas de dentro. Uma crise de identidade para Sofia, desencadeada por um regresso à Alfama para um festival de fado. Sentada na casa da mãe, rodeada de fotos amareladas do pai, um homem de olhos verdes como os dela, rindo com redes de pesca, ela questionou: sou filha da saudade ou da esperança? O meu amor por Ana apaga o luto? Dona Rosa, servindo um chá de camomila colhida no jardim, respondeu com sabedoria de viúva: o luto é rio, filha. Corre, mas junta-se ao mar do amor. Tu és ambas. Ana, sentindo a distância emocional de Sofia, propôs uma peregrinação, o caminho português de Santiago, de Porto a Finisterra, 200 quilómetros de trilhos poeirentados, albergues humildes e conchas de vieira como talismãs. Partiram em maio, com mochilas leves e corações pesados. Os primeiros dias foram duros, bolhas nos pés nas subidas do Gerês, onde lobos uivavam à noite, e discussões sobre o ritmo. Sofia, impaciente como gaivota, queria correr. Ana, metódica como advogada, preferia saborear. Para! Gritou Sofia numa encruzilhada perto de Ponte de Lima, as lágrimas misturando-se ao suor. Eu traí o meu passado por ti, mas sinto puxar-me de volta. Ana, ajoelhando na terra vermelha, pegou nas mãos dela. Não traíste. Honraste. O caminho ensina, o amor é peregrinação, passo a passo, carregando pesos mas aliviando a alma. Dias depois, em Santiago, sob a catedral gótica com incenso pairando como névoa, elas acenderam velas por ausentes. O pai de Sofia, os amores traídos, as injustiças vencidas. Continuando a Finisterra, o fim do mundo romano, elas assistiram ao pôr do sol no Cabo, onde o Atlântico se estendia infinito. Sofia, descalça nas rochas escorregadias, virou-se para Ana. Aqui, onde o mar engole tudo, eu escolho-te. O meu crush no tribunal foi o início, isto é o eterno. Ana, com o vento despenteando o cabelo, beijou-a com sal no gosto. E o meu, desde o chiado. Justiça inclui amor, sim, mas amor é a verdadeira corte. De volta, a traição de Sofia consigo mesma dissolvia-se como açúcar em vinho quente. Ela escreveu um ensaio, Saudade Quer Amar em Portugal, publicado na Visão, tocando corações de Faro a Minho.
Ana, inspirada, defendeu um caso landmark, uma mulher trans de Bragança ganhando direitos parentais, citando seu próprio amor como precedente humano. O clímax social veio no Orgulho de Lisboa, junho de 2028, uma marcha do Marquês de Pombal ao Tejo, com milhares de bandeiras e drag queens em trajes de azulejos. Sofia e Ana lideraram um carro alegórico, um elétrico 28 decorado com guitarras de fado e vinhas do Douro, gritando "Amor sem fronteiras". Dona Rosa marchava atrás, com um cartaz "Mães por filhas livres". O professor Costa enviara uma mensagem "Marchai por todos os Camões quer". Verão trouxe calmaria, férias na Praia da Rocha, onde nadaram nuas ao luar, rindo de conchas colhidas como troféus. Outono, colheitas no Douro, pisando uvas com famílias unidas. Inverno, Natal em Alfama, com presépio vivo e canções de reis. O fim, ou melhor, o continuum, veio num entardecer de dezembro, no Mirador da Senhora do Monte. Sofia, com um colar de contas azuis da avó, ajoelhou-se. Ana, quer ser minha para as 7 colinas e além? Ana, lágrimas como chuva fina, disse, sim, minha fadista, minha jornalista, minha vida. Não houve anel de diamante, mas uma aliança de cortiça gravada com justiça e amor, simbólica como Portugal, simples, resiliente, eterna. Anos fluíram como o Tejo, filhos adotados, 2 meninas de Moçambique, chamadas Esperança e Saudade, uma casa em Belém com jardim de jasmim, livros e casos ganhos. Elas envelheceram graciosamente, cabelos grisalhos como névoa do rio, mãos enrugadas entrelaçadas em concertos de fado. No leito de morte de Dona Rosa, rodeadas de família, a mãe sussurrou, vivi para ver isto. Amor vence a morte. E assim, em Lisboa eterna, 2 mulheres provaram, a justiça não é cega, vê com olhos de amor. Fim humanitário, onde traições viram lições, conflitos forjam forças, e o coração, como o fado, canta para sempre.